Boa noite, né? O pessoal não quer mais nem voltar mais para assistir aula, já estão com preguiça, né? Depois de tirarem nota boa, depois de terça-feira a internet não era aqui em casa, era na net mesmo, falhar, né? O pessoal não quer mais voltar, mas vamos terminar. Hoje é dia cinco de dezembro, de outubro, mais menos de 60 dias, né? 50 dias. A gente já terminou. Boa noite, eu tô aqui aguardando vocês. Olha, 5 minutos aguardando vocês, sem pressa. Sem pressa. Então eu vou retomando a aula 5, né? Aquela parte da semana passada, acho que deram, sei lá, 10 minutinhos, eu já desprezei. A gente começando hoje, aula 5, segundo bimestre, Direito do Consumidor. Tá perto, Paloma, tá perto. Tá mais perto de 5 do 12 do que de 5 do 8. Por isso que eu tô dizendo, tá perto, tá perto. As provas são no final de novembro, entendeu? Mas aí, 4, 6 semanas. Ó, segunda-feira é feriado, já não vai ter aula comigo, olha só, né? Assim vocês vão se livrando de mim, né? Tô brincando. Mas vamos seguir aqui. Aula 5, Direito do Consumidor. Eu vou retomar exatamente aquilo que nós estávamos fazendo, né? Introdução ao tema. É aquela questão lá. Acho que hoje a gente está em mais presentes, mas eu passo rapidinho, né? Então você entra no supermercado, pega o pão de forma e tenta procurar nele a questão da embalagem, o percentual de gordura, quais são ali os componentes do pão de forma, né? Eu tenho o hábito de fazer isso com os produtos, porque eu faço dieta, então não como açúcar e outras coisas, então eu sempre olho a composição dos produtos. Mas você não encontra nada sobre o que você está procurando, né? Tenta então verificar se o pão está dentro do prazo de validade. E também essa informação não está evidente. Bem-vindo, você está nos anos 1980, quando o prazo de validade e a tabela nutricional eram raridade ali nas embalagens de alguns alimentos. Eu volto aqui com alguns rótulos, algumas campanhas publicitárias da década de 80, né? Final de 70 e começo de 80, foi ali que eu nasci. Tenho certeza que a maioria de vocês acho que nem chegaram a conhecer, mas era uma época anterior ao que a gente vive hoje do direito do consumidor, ao que a gente vive aí da questão da publicidade. Depois vocês olham com calma, tem alguns produtos aí que ainda existem hoje, mas não com os mesmos rótulos aí de 30, de 40 anos atrás. Esse aqui é um recorte de jornal da época dizendo Defesa do Consumidor, o código é aprovado. O nosso código é do dia 11 de setembro de 1990. Então agora em 2020, felizmente ou infelizmente, iríamos ter uma grande comemoração de 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Em razão da pandemia, né, até os congressos foram suspensos e passaram para a modalidade virtual. Eu ia num congresso de direito do consumidor a nível de Brasil que ia ser em maio, né? Ele foi suspenso, depois ele foi trocado agora para setembro e depois mudou para modalidade virtual. Então tudo isso em razão do que está acontecendo. Nesse módulo 1 aqui, eu quero tratar com vocês sobre o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor e alguns direitos básicos do consumidor. E aí, eu me lembro que a aula passada, mas eu estou retomando, né? A gente parte ali, como minha velha avó dizia, do artigo número 1, do primeiro artigo. Nós vamos estudar todos os artigos do Código de Defesa do Consumidor que dizem respeito a nós consumidores. E todos esses artigos são 54 artigos apenas. É uma barbada, muito fácil. Vocês vão entrar e vão sair aqui lá no final de novembro sabendo bastante coisa sobre o seu direito do consumidor. Então aqui o artigo 1º diz o seguinte: o presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, e daí eu coloco em vermelho ali para vocês anotarem, de ordem pública e interesse social. Professor, o que é norma de ordem pública ou interesse social? Eu mesmo já fiz essa pergunta aí para vocês, como está aí a minha direita, né? E aí eu projeto aqui para vocês o que seria uma possibilidade de ordem pública. Ordem pública quer dizer
proteção dos consumidores, proteção a todos os consumidores. Interesse social não atribui às partes, veja, tem uma negativa ali, não atribui às partes a possibilidade de convencionar / acordar, afastando-se dessa norma. Então não é possível o fornecedor colher a sua assinatura em um contrato que retire previamente direitos resguardados pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, professor, depois por meio de uma ação, por meio de um acordo, eu posso abrir mão? Se forem direitos disponíveis, você pode abrir mão. Se for direito indisponível, você não pode abrir mão. Professor, eu não sei o que é um direito indisponível. Eu vou dar um exemplo do direito normal e você vai conseguir pensar aqui no direito do consumidor. Lá no direito normal, que a gente vive hoje, você pode vender um rim seu? Pode vender algum órgão aí do seu corpo humano? Não pode vender. Por que você não pode vender? Porque a lei proíbe, né? O corpo humano jamais, exatamente. Posso vender o ar aqui que eu respiro, um pedacinho para vocês? Também não posso. Posso vender um pedacinho do céu para vocês, né? Tem pastor que vende, tem padre que vende. Não é possível. Então, tudo isso aí são coisas, são bens que não estão à venda. Da mesma forma, né, aqui no direito do consumidor, nós temos aqueles direitos básicos, né, que são aqueles direitos que a lei veio resguardar, que previamente eles não podem ser retirados de vocês. Então, eu dei o exemplo aula passada que nem conseguimos gravar porque acabou a internet, mas eu repito aqui para vocês. Se eu pudesse também, né, Vitor? Também queria comprar, mas não dá. Então, olha só. Aula passada eu dei como exemplo que o contrato que se você está assistindo minha aula, é porque você tem um contrato de prestação de serviço educacional aí da UniFCV para com você. Certamente você assinou o contrato e nem se ateve, nem foi possível ler todas as cláusulas. Tem algum problema aí? Problema nenhum, é um contrato de adesão. Qual é o problema desse contrato? Se tiver alguma cláusula que retire previamente direito seu, como assim? Direito que são tidos como direitos básicos do consumidor. Essa cláusula será nula. Não entendi, professor. Digamos que lá no meio do contrato tem uma cláusula dizendo que se você levar um escorregão, se você estivesse aí na modalidade presencial, levasse um escorregão dentro da faculdade com o piso molhado por culpa da faculdade. Veja, aí lá estão limpando o piso, esqueceram de pôr a plaquinha e você passou por ali, escorregou, caiu e quebrou uma perna, né? Aí você ficou sem poder ir na aula, ficou sem trabalhar e depois resolveu entrar aí com uma indenização contra a faculdade. E quando você distribui essa ação, quando vai lá para a audiência, o advogado aí da UniFCV, que não sou eu, apresenta a defesa dizendo, olha, você contratou aqui, no seu contrato é escrito que você abria mão de qualquer acidente, de qualquer indenização que você pudesse ter nas dependências da faculdade. Entende? Isso é um direito indisponível. Não dá para previamente a faculdade abrir mão fazer você abrir mão de um direito como esse. Mas, professor, se eu entrar com a ação e depois chegar lá eles me oferecerem, sei lá, 5 mil, 10 mil reais para fazer um acordo, eu não estou transacionando? Você está transacionando, você não está previamente perdendo esse direito. Então, isso é interesse social. Não é difícil, não é complicado. A quem se aplica o CDC, isso aqui a gente conversou aula passada também, né? Quem que eu posso fazer a aplicação do CDC? Apenas pessoas físicas de carne e osso, como eu e você? Né? Pessoa jurídica, né? A tal da PJ, né? Já viram alguma PJ? Eu brinco lá no direito empresarial, né? Já viram alguma PJ? Já sentiram o cheiro do perfume de uma PJ? Né? Já beijaram uma PJ? Não dá para fazer tudo isso. Se fizerem, me chamem que eu quero ver. Então, lá no artigo 2º, estamos indo para o 2º artigo do Código de Defesa do Consumidor. No artigo 2, aparece ali o conceito de consumidor. Se eu fosse você, eu anotava, pelo menos, que o conceito de consumidor está no artigo 2º. Isso aqui é para a sua vida, tá? Não é para a minha prova. Para a minha prova também, mas isso aqui vai servir para a sua vida. Então, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço. Aí vem ali aquela explicaçãozinha, aquela palavrinha, destinatário final. Quero fazer duas explicações. Primeiro, deixa eu pegar até aqui meu CDC que está do meu lado aqui, ó. Todo o Código de Defesa do Consumidor, ó. O meu tem essa carinha, 2019, eu tenho uma edição 2020, mas eu não sei onde eu coloquei. Todo o Código de Defesa do Consumidor ele é voltado para produtos e serviços. Então, toda a nossa legislação do direito do consumidor ela é voltada para produtos ou serviços. Então,
esses 54 artigos que nós vamos estudar, eles vão estar voltados para prestação de serviço e para produtos. Aqui no artigo 2º tem uma parte final que diz assim, olha, só será consumidor, pode até ser pessoa física como eu e você, pode ser PJ, como a gente estava brincando, mas qualquer uma dessas duas, para poder se encaixar aqui no conceito de consumidor, tem que ser como destinatário final. E se eu não estou doido? Eu pergunto, ó, o que é destinatário final? Eu não conceituo, olha que maldade é minha, então você vai ter que escutar, vai ter que me entender aqui. Destinatário final é quando você adquire produto ou serviço para o seu próprio uso, para o seu consumo. Nós, pessoas físicas, fica mais fácil da gente vislumbrar essa questão do destinatário final. Então, quando eu compro lá, por exemplo, um tênis para eu fazer corrida ali no Parque do Ingá, alguém tem dúvidas que quem está usando o tênis sou eu? Não, eu, Juliano, estou consumindo o tênis, ele está ficando mais velho todos os dias quando eu vou ali correr ali na pista de caminhada ali do Parque do Ingá. Então eu comprei o tênis para o meu próprio uso. Mas como é que seria um tênis que não fosse para o seu próprio uso? Comprei o tênis para revender. Estão lembrados? Mas eu preciso ter a loja? Não, posso vender de porta em porta. Sou consumidor, sou destinatário final? Não sou destinatário final. Então cuidado com isso. E a pessoa jurídica, professor? Mesma coisa, meus caros nobres alunos, né? A pessoa jurídica, quando ela adquire um produto, uma prestação de serviço, que ela vai colocar no meio aqui da cadeia produtiva dela, ou seja, ela não vai consumir, ela vai colocar ali entre o produto ou entre a prestação de serviço que ela faz, ela não pode, ela não é considerada consumidora. Nossa, então ela não tem direito? Não é isso que eu falei. Nós não vamos aplicar. Exato, Samantha. Uma empresa que compra um ar-condicionado, por exemplo, deixa eu ver se você colocou para revender ou para usar ali na própria prestação de serviço. Porque quando você pega a UniFCV, por exemplo. Opa! Então, vamos pegar a questão aqui do ar-condicionado que você está colocando. Vamos pegar a UniFCV. Ela pega o ar-condicionado dela, ela coloca ali o ar-condicionado. Ela está consumindo? Ela está consumindo ou está no meio da cadeia produtiva dela? Aqui em casa também está travando. A internet deve estar bem pesada. Todo mundo voltou às aulas, gente. Aquele dia, depois que foi reiniciado o modem lá pela central, voltou 250 megas, mas já era isso. Se está no meio da cadeia produtiva, então não tem como a gente considerar exatamente quem está utilizando, quem está se valendo desse ar condicionado é vocês. Mas a FCV não tem direito? Tem. Nós vamos aplicar a ela o direito empresarial, o direito civil, entre ela e o fabricante. Por quê? Ela não está usando o ar-condicionado para ela mesma. Ela está usando no meio da prestação de serviço dela. Concordam? E agora, será que se eu pensasse ali no ar-condicionado que está no administrativo, é diferente do que o ar-condicionado que está para vocês? Acho que é, não é? Porque daí o ar que está lá no administrativo, ela mesma está consumindo o próprio produto, concorda? Nesse caso, a gente conseguiria fazer a aplicação do CDC. Normalmente, nesses casos triviais, né, se o valor não é muito expressivo, o fornecedor prefere resolver do que levar essa discussão adiante. Mas quando você pensa numa faculdade já do tamanho da UniFCV, imagine se ela comprou todos os ares condicionados de uma determinada marca e começou a dar problema aí fora do período de garantia. Problemaço, né? Então, entender essa questão do destinatário final, isso é bem importante, gente. Sim? Olha, a internet deve estar bem lenta, porque tá com delay até aqui pra mim.
Imagine aí para vocês. Então, tem mais um item aqui que eu quero falar rapidinho, que é o parágrafo único do artigo 2º, que diz assim, ó: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. É aquele exemplo, como eu falei aula passada, aqui das ações da Sanepar. Como assim, professor, nas ações da Sanepar? Quando nós tivemos aquelas ações aqui de janeiro de 2016 que faltou água, o que aconteceu? Todo mundo que foi prejudicado teve o direito de entrar com a ação. E você não precisou fazer prova que na sua casa faltou água, que você ficou sem tomar banho, que você ficou sem lavar a louça, estão lembrados? Você só precisava comprovar que você morava naquele endereço e que naquele endereço ele estava sendo atendido pela Sanepar. Então, essa aí seria a questão da coletividade de pessoas. Mas ao longo aqui do CDC a gente vai encontrando isso em outras vezes. Essa perguntinha, ó, o juiz pode agir de ofício. Então, poxa vida, eu acho que essa pergunta eu até poderia ter posto mais para frente, mas já que ela está aqui, a gente já vai conversar sobre ela. Quando a gente fala que o juiz pode agir de ofício, o que a gente está querendo dizer? Você compra lá um aparelho celular, por exemplo, e o aparelho celular para de funcionar. Você vai lá, aciona a assistência técnica, e a assistência diz assim, ó, isso aqui foi mau uso, você derrubou o celular no chão, então nós não vamos consertar. E você não derrubou, né? O seu celular parou de funcionar porque ele quis. Quando você entra com uma ação lá no Juizado Especial Cível de Pequenas Causas, você, teoricamente, nem precisa de advogado. Como assim, professor? As duas hipóteses em que você está dispensado da contratação de advogado é para fazer um habeas corpus, eu acho que eu falei isso em agosto, e para você ingressar com ações no Juizado Especial Cível em causas de até 20 salários mínimos. Professor, isso é bom ou isso é ruim? Isso é ótimo, gente. Isso aí é o direito do acesso à justiça. Professor, você recomenda entrarmos sem advogado? Não, eu não recomendo, porque essas ações do juizado normalmente é pro êxito, né? Os honorários serão pagos apenas lá no final, quando terminar a ação. E você estando assistido por um bom profissional aí da área, penso eu que a possibilidade ali de você ter um êxito, ter uma indenização por dano moral é maior, não o valor do dano moral, mas digo a questão de provas ali, a constituição do processo é melhor do que você estar sozinho. Ali o NPJ da faculdade, da UniFCV, nós somos credenciados ao juizado, e quando a pessoa chega a uma altura lá do processo que ela está sozinha e que ela precisa de um advogado para estar continuando, o juizado indica nós lá da UniFCV que não há a cobrança de honorários. Quando eu digo nós, não sou eu que advogo, né? Serão ali os alunos e eu sou o professor orientador, a gente vai apenas orientar ali os casos. O juiz pode agir de ofício? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Então você vai lá e entra com a ação, né, pedindo aí o conserto do seu celular. Quando nós estamos falando de matéria geral do direito do consumidor, então digamos que você vai lá e peça apenas, sei lá, apenas o conserto do aparelho, que é R$200 e o aparelho custou R$2.000. E o juiz, quando vai proferir a sentença, ele verifica que o pedido está errado. R$200 é muito pouco, você tem direito a R$2.000. Nos casos normais, né, no direito normal, comum, aí no CDC regra geral, o juiz pode ir lá e falar para você, olha, você esqueceu de pedir tal coisa, eu vou te conceder. Então isso é agir de ofício. Então, já que você submeteu o caso à minha análise, eu estou analisando e você tem mais direito do que você pediu, então eu posso agir de ofício e te dar o que você precisa. Porém, entretanto, todavia, você está no Brasil. E aqui no Brasil, nós temos uma coisa chamada lobby bancário, né? Os bancos conseguem fazer ali que a sua vontade aconteça lá nos tribunais superiores. Então já mais de, eu não sei certinho o ano que eu já me esqueci, mas já tem mais de 10, 15 anos, tá indo, eu acho, por aí, ou mais, que tem a súmula 381, que nos contratos bancários, então no caso do seu celular, é direito do consumidor geral, o juiz pode agir de ofício. Mas se você estivesse discutindo contra um banco, né, contra uma tarifa ou contra uma revisão de contrato, né, se for direito bancário,
segundo a súmula 381 do Supremo Tribunal de Justiça, não é possível o juiz agir de ofício. Como assim, professor? Então você entra com a ação pedindo a revisão da cláusula 1, da cláusula 2 e da cláusula 3, né? Direito bancário. Se o juiz verificar que você tem direito à revisão da cláusula 4, da cláusula 5 também, ele não pode fazer nada. Por que ele não pode fazer nada? Porque é direito bancário. Se o seu advogado, se você não pediu, o juiz não pode agir de ofício na matéria bancária, né? É uma baita injustiça, mas esse é o nosso país. Então, anotem que a exceção é o direito bancário. Quem é fornecedor, né? A gente viu ali quem era consumidor pessoa física ou jurídica, que adquire produto ou serviço como destinatário final. Até aí tudo bem. Quem é fornecedor? E aí a gente parte ali do artigo 3º, olha que facinho. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, né? E aí o código faz uma nominação gigante ali, ó. Pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços. Então, deixa eu só voltar aqui antes de ir para o conceito de produto. Então, conceito de fornecedor. Fornecedor é toda pessoa física, carne e osso, olha, estão me vendo, física ou jurídica, né? Que faz o quê? Pode ser público, né? Direito público, prefeitura, estado, né? Só que ali também entra a questão dos direitos administrativos, então depois mais pra frente eu explico isso. Ou privado, pode ser aqui de dentro do Brasil, né? Nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade. Olha, ele nomina ali, o CDC nomina uma série de coisas ali relacionadas a produtos ou serviços. Professor, é só o que está ali ou pode ter outras coisas? O nosso código, gente, ele é principiológico, então isso aqui é o mínimo de atividades, é o mínimo ali de prestação de serviço que nós temos como direito do consumidor. Outras questões também podem ser incluídas aqui, mas dependem da avaliação do juiz. Sullivan, negociação em duas pessoas físicas, não. Por que entre duas pessoas físicas, não? Aliás, então lembra do conceito de consumidor? Consumidor, pessoa física ou jurídica, adquire produto ou serviço como destinatário final. Conceito agora de fornecedor, né? Todo aquele ali que presta ali uma atividade ou vende ali um produto. Aí você me pergunta, posso aplicar o CDC entre duas pessoas físicas? Depende do que? Se uma se encaixar no conceito de consumidora e outra se encaixar no conceito de fornecedora, a gente consegue formar a relação de consumo. Agora, se uma das duas não se encaixarem na parte aí que você quer colocá-la, não há relação de consumo. Me dá um exemplo, professor. Te dou. Digamos que eles estivessem vendendo o meu carro. Isso, esse exemplo mesmo que eu vou dar, Sullivan. Digamos que eu esteja vendendo o meu carro. Você vai lá, veja, só cuidado com uma coisa. Cuidado com uma coisa que eu vou explicar agora. Eu não tenho garagem, eu não lido no ramo de compra e venda de veículos, concorda? Eu compro o carro para o meu uso pessoal. Digamos que eu coloque o carro à venda. Né? Digamos que você, Sullivan, vem ali olhar o meu carro para comprar. Veja, a gente não pode confundir não relação de consumo com má fé. O que é isso, Juliano? Então tá, se eu estou vendendo o meu carro, eu tenho que oportunizar para você dar uma olhada no meu carro, concorda? E questões mais complexas. O que são questões mais complexas? Se o motor tá bom, né? Se esse carro foi objeto de furto, se foi objeto de uma enchente, se ele foi adquirido por meio de leilão. Essas coisas, quem vai comprar tem que ter a preocupação de verificar. Por quê? Se você não reparou nessas situações que eu estou te descrevendo como exemplo e finalizou aqui o contrato comigo de compra e venda, veja, eu não prometi nada, eu mandei você pegar o carro e verificar. Você ficou com preguiça e achou que o carro era bom, ficou entusiasmado.
Veja, Sullivan, obrigação você não tem. Agora, não confunda uma coisa. Uma coisa é obrigação, outra coisa é má fé. Então, por exemplo, eu sei que o meu carro é objeto de leilão. Ah, por que, que você sabe? Porque eu comprei ele no leilão, né? Já há muito tempo atrás eu já tive carro de leilão, que eu comprei o carro no leilão. Há 20, não, 18 anos atrás, no ano que eu me formei, eu comprei um carro de leilão. Eu posso, a pessoa me pergunta, nossa, e esse carro? Eu digo, não, é o único dono. É má fé ou não? É má fé, entendeu? É má fé. Você pode falar, olha, eu não sou, não fui eu que comprei esse carro novo, então, né, eu não sei o histórico dele. Vai lá e tira uma certidão no Detran. Tá entendendo a diferença entre eu omitir e eu mentir? Você tá Ô, entendendo? professor, Oi. vou fazer uma pergunta. No caso, assim, eu quero comprar um celular e eu dou o meu em troca. E aí, o vendedor, ele aceita o meu celular. E depois que já foi feita a compra, o pagamento, tudo, ele fala que o celular tinha um problema e quer cobrar mais. Pode? Duas perguntas. Primeiro, é relação de consumo isso? É. É? Não. Ó, a pessoa que você fez o negócio, ela vive disso, de comprar e vender celular? Sim. Então a gente pode equiparar ela a fornecedora, concorda? E é você como consumidora, você está comprando. Então, para você, a gente aplica o CDC. Ao contrário, né? Vou aplicar o CDC contra você? Então, no exemplo que você me deu, você disse assim, olha, eu troquei o meu celular, entreguei, paguei, né? E a pessoa depois veio querer falar que o celular tinha apareceu outra coisa e quis cobrar um valor a mais. Veja, se não foi uma questão de exato, Sullivan, se não é uma questão de má fé, o que é uma questão de má fé? Então, quer ver, meu celular anterior, deixa eu me lembrar, não foi comigo, foi de uma amiga minha, eu presenciei. Ela comprou um celular novo e daí ela foi vender o dela. Ela colocou a venda lá na internet, o rapaz, que na época pagou acho que 600, 700 reais, só que quando o cara veio pegar, ela estava até na minha casa. O celular dela estava com a tela descolando. E aquilo não era película, tá? Parecia que era película. Dela, a gente viu na hora que ela foi entregar pro cara. Ela não falou nada, o cara olhou, né? Levou o celular embora. Ela falou pra mim, e agora se o cara voltar? Eu falei, ó, se o cara voltar, paciência. Né? O negócio está feito, acabado. Aqui no Brasil, entrega-se, o negócio é finalizado com a tradição. O que é a tradição? A entrega do objeto. Ele teve ali o direito de analisar, né? Então, assim, regra geral, isso aí não vai terminar em uma ação judicial. Por que não vai terminar em uma ação judicial? Ah, quanto é o prejuízo que o cara quer te cobrar? 100, 200, 300, 400, 500? Tá. Qual é o advogado que vai entrar para ele com uma ação cobrando menos do que... Quanto vai cobrar isso aí? Eu nem pego. Entende? Então, assim, normalmente as pessoas querem fazer uma pressão contra a gente. Isso acontece bastante. E às vezes a gente quer evitar confusão, né? Eu estou no momento do ano da minha vida que eu estou correndo de problema, né? Se o problema for pequeno, então, ó, tá aqui o dinheiro desaparece na minha frente. Sullivan, boa pergunta. Não é nessa aula, mas eu já te explico. Duas coisas. A pergunta dos dois são bem pertinentes. Não é bem da aula, mas a gente já explica porque a gente não pode ficar com essa dúvida. O Sullivan me perguntou, produto usado precisa de garantia? E o Eriton me perguntou, todo produto precisa de garantia. Então, pera lá, vamos explicar, vamos ver o que é garantia? Se eu não me engano, é até matéria da próxima aula, que eu até postei lá, não, para vocês eu não postei, mas a gente vai ver, mas eu já explico rapidinho. Nós temos a garantia legal, que é a garantia da lei, do CDC, e nós temos a garantia contratual. A garantia contratual é aquela que a gente contrata, é aquela que o fornecedor fala assim para nós, ó, tô vendendo uma geladeira para você e a garantia é de 1 ano, né, ou 12 meses. Isso é a garantia contratual que se encaixa também naquelas garantias estendidas que é você que está contratando. Não é isso aí que nos interessa. Vocês me perguntaram, o objeto usado, a negociação ali, é obrigada a ter garantia? O Código de Defesa do Consumidor obriga todas as relações de consumo, então em que uma parte é consumidora e a outra é fornecedora,
ele garante, né, que todas essas relações de produtos ou serviços, né, aí ele faz uma classificação. Produtos e serviços duráveis. O que são produtos ou serviços duráveis? Aqueles que não acabam no primeiro ou no segundo uso. Me dá um exemplo, um carro. O carro acaba na hora? Não, não acaba. O celular acaba na primeira ligação? Não, não acaba. A minha aula que agora é gravada, acaba no primeiro acesso? Não, não acaba. Então esses são produtos e serviços duráveis. O Código de Defesa do Consumidor assegura o prazo de garantia de no mínimo 90 dias. Não é o fornecedor que está te dando, é a lei. Depois eu vou mostrar certinho na próxima aula qual é o artigo e tudo bonitinho. Então ele pode até falar para você, eu não dou garantia. Eu posso até falar, eu não dou garantia da minha prestação de serviço aqui como aula. Como ela está sendo gravada, você tem 90 dias para reclamar da minha aula. Produtos ou serviços não duráveis, aqueles que acabam com consumo imediato. Normalmente são bens de consumo, alimentos, né? Sorvete, pipoca, chocolate, ou até a questão da aula presencial, concorda? A aula presencial, cada minuto que vai passando, ela vai se esgotando. Se eu passei a aula enrolando e contando lorota, a aula acabou e você não entendeu nada. Veja, eu não estou falando aprendeu, eu estou falando entendeu. A aula o professor tem a obrigação de ir lá e entregar, prestar conta da matéria. Se o aluno ficar mexendo no celular, ou ficar dormindo, ou ficar pensando no namorado, quer dizer, ele não vai aprender. Então, respondendo a questão ali do Sullivan. Deixa eu ver a pergunta da Samantha. Mas, Samantha, a gente tem que ter a relação de consumo. Para ter a relação de consumo, uma parte tem que se encaixar como fornecedor. Não, Samantha, tem na questão aqui do direito do consumidor, é claro que na maioria dos casos aqui a gente quer proteger quem? A parte mais fraca. Quem que é a parte mais fraca? O consumidor. Mas o fornecedor também tem, que a gente vai estudar ali, não são muitas, mas tem algumas, aquilo que a gente chama de excludentes de ilicitude. Mau uso do consumidor. Não induz o direito de reparar. Se eu pegar o meu celular agora, ó, levantar ele e soltar ele no chão, ele cair e quebrar, eu posso lá pedir para a maçãzinha lá um celular novo? Mau uso do consumidor. Então, no seu exemplo, Samantha, se o consumidor está fazendo uso do produto diferente das recomendações do fabricante, então vamos pensar. Nesses dias de calor, ó, eu tô aqui com o ar condicionado ligado, coloquei no LO lá no mais frio, né? E mesmo assim, ó, sei lá, tô aqui meio com calor. O que será que é? Não sei, só tem eu aqui na sala, todas as portas estão fechadas, né? Era para estar muito mais frio. Vai ver que lá onde ele, na laje técnica, vai ver que tá com superaquecimento, que eu tô com um problema lá nas máquinas, que tá uma muito perto da outra. Agora vejam, uma coisa é o ar que eu tenho aqui, que é um ar residencial, concorda? Quando eu parto aí para uma faculdade, por exemplo, um auditório ali, sei lá, com 100 pessoas. Se eu estiver fazendo um uso de um ar residencial lá, a possibilidade daquele ar estragar é máxima, concorda? Por que é máxima? Porque o ar não vence. Então tem vários produtos que quando a gente vai comprar, é que a gente nem presta atenção, mas está escrito exclusivamente para o uso residencial. Então, se o consumidor for fazer uso daquele produto de uma outra maneira, o fornecedor não vai ser obrigado a consertar, a dar garantia. Por quê? Porque tem a forma correta do uso, né? Por isso é que existe assistência técnica. Assistência técnica, gente, nada mais é para quê? Para verificar se aquele produto ali realmente teve um problema de fabricação, né? Se uma peça quebrou aí dentro do período de garantia. Então, querem ver uma coisa? Há muito tempo atrás, deve fazer já uns 10 anos, quando eu fui mudar para o outro apartamento que eu morava, eu mandei fazer a cozinha toda nova e comprei os eletrodomésticos novos. E o micro-ondas, ele era embutido, né? E a tomada que estava atrás dele, uma das tomadas, ela era 220 e o meu micro-ondas era 110. O que o cara que estava montando os móveis fez? Ligou o micro-ondas na tomada 220. O que aconteceu?
queimou o micro-ondas, mas ele era novinho, né? Tinha saído da caixa. O que eu fiz? Pensei, nossa, agora eu perdi o micro-ondas, né? Mas é novinho, preciso consertar. Procurei lá na internet, achei assistência técnica aqui em Maringá, entrei em contato e eles falaram, tem que trazer o aparelho aqui. Eu não falei que liguei na voltagem errada, eu falei que o aparelho não ligava. Levei o forno lá, demorou acho que uma semana, eles me ligaram, olha, seu forno está pronto, pode vir buscar. Eu falei, o que era o problema? Não era nada, era só um fusível que queimou. Veja, eles não me cobraram e consertaram o meu forno. Agora, se eles tivessem desmontado o forno e verificado que algumas peças estavam queimadas em razão de alta voltagem, eles não iriam cobrir. Mas se você ia entrar com ação, não sei, eu tenho que fazer prova de que eu não liguei esse forno também em alta voltagem, né? Porque a assistência técnica, ela faz um laudo, ela tem condições técnicas de analisar ali se aquilo ali está certo ou está errado. Então essa questão do uso do consumidor é bem importante, gente. Não é todas as vezes que o consumidor tem razão, não. Se o consumidor usar de qualquer jeito, né? Você deixa lá seu celular cair aqui dentro da piscina, né? Eu moro no 14º andar, imagine você soltar o celular daqui de cima. Ele vai destruir a hora que chegar lá embaixo no chão, né? Então, mau uso do consumidor, aí não tem como. Então, essa questão aqui do conceito de fornecedor é bem importante. Se nós não tivermos... Exatamente, Sullivan, não é bem assim que o cliente sempre tem razão. Regra geral, ele terá razão. Agora, se ele tiver errado, né? Se ele fez mau uso, se a gente não encaixar aqui na relação de consumo, não se aplica o CDC. E quando eu digo não se aplica o CDC, não quer dizer que necessariamente a pessoa não tenha direito. É que aqui no CDC vocês vão aprender comigo que é muito mais fácil você fazer a aplicação do CDC, ele é muito mais benéfico, ele traz uma maneira processual mais simples para nós, quanto consumidores. E aí eu pergunto, o que é produto? Porque lembram, fornecedor é quem está ali apresentando produto ou serviço. O que é produto, né, professor? Meu Deus, agora a gente vai ter que definir o que é produto? Gente, produto é algo concreto ou abstrato que satisfaça as necessidades ou desejos dos consumidores. É uma combinação de atributos com dimensões físicas, materiais, funções, desempenho, marca e embalagem. O código nos traz a definição. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Então, produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. E o que é serviço, né? Produto é fácil, né? E o que é serviço? Deixa eu ver uma coisa. Não coloquei. Serviço vai estar no parágrafo 2º do artigo 3º. Serviço é qualquer atividade fornecida pelo mercado de consumo mediante remuneração. Anotem essa palavrinha. O serviço, para ser considerado a relação de consumo, ele tem que ser remunerado. Inclusive os de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Ali tem mais uma bolinha. Gratuidade é a ideia de remuneração direta ou indireta. Por que isso, professor? O estacionamento lá do supermercado que você usa, você paga por ele? Não paga, né? Posso entender que é uma prestação de serviço? Posso, sabe por quê, Sullivan? Porque você vai em determinado mercado em razão de ter o estacionamento bom lá para você parar o seu carro. Se o mercado não tivesse, de repente, um estacionamento, você iria fazer a opção por um outro mercado. Então, nesse caso, entende-se que é uma prestação de serviço indireta. E o que acontecer lá com o seu carro? Permuta é considerado remuneração? Sim, não é, Samantha, porque de qualquer forma eu não vou estar pagando. Digamos que eu estivesse permutando, deixa eu me lembrar, eu não gosto, eu não faço. As poucas vezes que eu fui fazer permuta de prestação de serviço com qualquer outra coisa não deu certo, e não foi por minha parte. É porque daí a pessoa já veio. Sullivan, a gente fala recorrer, mas não é recorrer, você pode entrar com ação. Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente, vai estar lá no artigo 25, se eu não me engano, 26, que a gente vai tratar disso. Mas já respondendo a sua pergunta,
o estacionamento do mercado, o estacionamento de qualquer lugar que você identifique como sendo do lugar. Não precisa ser fechado, não precisa ter segurança. Quem mantiver aquele estacionamento é responsável por tudo que está lá dentro. Meu escritório é ali na João Paulino, esquina com a São Paulo. Eu não tenho estacionamento para os clientes, eu tenho estacionamento para o meu carro. Digamos, ali nem tem mais data vazia, mas digamos que tivesse uma data vazia do lado ali do prédio que tem o escritório, né? Uma data vazia, não é minha. Digamos que eu fosse lá e escrevesse assim no muro, estacionamento do escritório do Dr. Juliano. Se você parasse seu carro lá, ou sua moto, seu carro fosse roubado ou riscado, eu teria que te indenizar. Juliano, mas que absurdo que é esse? Se eu identifico o estacionamento como sendo da minha prestação de serviço, mesmo que tenha plaquinha, pode ter plaquinha, pode ter pessoa falando que não paga, entende-se que é uma prestação de serviço indireta. Por que a UniFCV, quando estava aí na modalidade presencial, não colocava um segurança para cuidar dos carros ali fora? Porque se ela colocasse um segurança ali fora para cuidar dos carros, ela seria responsável por todos os carros e motos que pudessem ali ser roubados ali no quarteirão. E eu conheço várias pessoas que já teve ali. Teve um professor, teve o carro roubado inteiro, roubaram o carro dele, nunca mais apareceu, teve que comprar outro. Então assim, mas por que a faculdade não pode fazer isso? Porque senão ela vai se tornar responsável por todos. Olha que complicado isso. Então, os casos clássicos, né, supermercados, farmácias, pet shop, o que mais? Qualquer lugar, gente, que tenha estacionamento vinculado ao serviço ou produto. Juliano, me dá um exemplo de um conceito de serviço que não é remunerado. É um exemplo, de dar um exemplo meio bobo, mas eu acho que vai servir. Digamos que eu fosse médico e estivesse ali andando pela rua e alguém sofresse um infarto. Eu parasse ali para ajudar a pessoa, né? Então eu tentei ajudar, dei os primeiros socorros, mas a pessoa não conseguiu ali e veio a óbito. Depois, veja, não estou dizendo ter feito alguma coisa errada ou ter omitido um socorro. Estou dizendo que eu fui ali, prestei um serviço, né, fiz uma prestação de serviço médica de graça, não recebi nada. Segundo o CDC, isso aqui não daria para aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque se a minha prestação de serviço não foi remunerada, não prestei um serviço. Fiz caridade, fiz qualquer coisa, menos serviço. Entendem isso? Agora no produto, vocês estão lembrados do produto? Fui ali no shopping, né? Eu moro aqui pertinho, fui ali no shopping, ganhei um shampoo de presente ali na saída do shopping, amostra grátis. Passei no meu cabelo e meu cabelo caiu. Posso entrar com a ação porque o shampoo era de graça ou não posso entrar com a ação porque era brinde? Jefferson, no produto não exige não exige a remuneração. Posso sim. No produto, mesmo eu não tendo pago ele, mesmo sendo uma amostra grátis, existe a relação de consumo. Não entendi, professor. Você pode ganhar um shampoo e gostar dele e depois ir lá comprar outro shampoo, outro produto, concordam? Então, por isso que no produto a gente não exige a remuneração. E no serviço? No serviço a gente exige. Então, isso aí é um bom critério de diferenciação aí da aplicação do CDC. E isso mesmo, Sullivan, existe uma finalidade comercial por trás do produto, mesmo sendo amostra grátis. Ninguém quer dar nada para ninguém. Então, quando alguém te dá ali um shampoo, um creme dental, qualquer coisa, né? Quando você vai nessas lojas de cosméticos, normalmente você leva embora uma amostrinha ali do creme, do perfume. O que é aquilo? Né? Quer dizer que se irritar minha pele eu não posso fazer nada? Posso sim. Infelizmente eu posso. Andamos. Daí aqui a gente vai falar um pouquinho de direitos básicos do consumidor. Deixa eu ver uma coisa. Mas hoje vocês estão na sorte, né? Ó, vou conseguir terminar a aula no tempo certo. Eu tirei alguns slides ali. Então, agora para finalizar essa aula 1, né, quais são os direitos básicos do consumidor? Os direitos básicos do consumidor, antes até de eu falar quais são, eu gosto bastante aqui dessa pesquisa. Ela já não está, acho que nem muito atualizada, que já faz uns 2 anos que eu tenho esse slide. Olha só. Conheça os resultados da pesquisa. Conhecimento sobre o direito do consumidor.
Se você pegar o primeiro queijinho ali, ó, 6% diz que conhece muito bem. Olha que coisa, 6% da população. 26% diz que conhece razoavelmente. 50% diz que conhece pouco. E 18% diz que não conhece nada. Olha que coisa de outro mundo. Ali quando você pergunta, já ouviu falar do CDC? 28% diz que nunca ouviu falar. E 72% diz que já ouviu falar. E o último ali, quem já consultou o CDC, 16% já diz que sim, já consultei o CDC, e 84% diz que nunca consultou o CDC. Então, olhem só como é que a gente mora num país de desavisados. Aqui eu trago nesse slide, depois vocês olham com calma, mas eu vou falar rapidinho, ó, alguns direitos básicos do consumidor. Então, o primeiro ali está escrito assim, ó, a vida do consumidor não pode estar em risco. Então, a saúde e a segurança devem ser garantidas, por isso é necessário expor as informações claras e objetivas sobre os perigos de produtos ou serviços. Então, um dos direitos básicos do consumidor é o direito à vida, à proteção e à saúde. Um outro direito básico ali do consumidor seria a questão do tratamento igualitário para todos, né? Então, todos os consumidores têm que ser possibilitados, ser lhe dado ali o direito de escolha. Então, é o direito ali à igualdade de consumidores. Terceiro, todas as informações devem ser expostas ali junto ao produto, junto ao rótulo, junto ali à questão das vitrines, né? Ah, mas tem vitrine que faz como tabela, tem problema? Não tem problema, mas tem que ter o preço, porque o preço é um dos requisitos ali para que eu possa me fazer a comprar. Quarto ali, ó, o consumidor deve estar protegido contra a publicidade enganosa ou abusiva. Então depois a gente vai ver isso certinho lá no artigo 37, pode ficar tranquilos, aqui é só direitos básicos. O artigo 5º direito básico, o direito do contrato ser revisado, isso aqui a gente vai conversar também mais lá para frente. Sexto, o consumidor também tem direito à reparação a qualquer dano, seja ele individual ou coletivo, a questão aí do dano moral, por exemplo, né? Sétimo, o governo, seja federal, estadual ou municipal, é obrigado a garantir a defesa do consumidor. É ali a instauração, a abertura de PROCONs, de delegacias próprias de investigação de crimes ao consumidor, assistência judiciária, consumidor.gov, tudo isso aí é serviço, direito básico do consumidor. Oitavo, quando o consumidor, quando ele entra em juízo, ele não é obrigado a trazer as provas que ele não possua. Então, eu estou dizendo que o meu celular ali, ele não liga. Eu tenho que fazer apenas a prova que o celular não liga. Eu não preciso provar o porquê que ele não liga. Quem vai ter que trazer um laudo, verificar por que não liga é o fornecedor. A gente chama isso de inversão do ônus da prova, que eu vou falar mais para frente um pouquinho novamente. E o nono ali, direito que a gente traz como direito básico do consumidor, é que ainda que seja serviço público, ele seja prestado de forma eficiente e com qualidade. É que a gente, nessa questão do serviço público, a gente confunde um pouquinho, porque tem alguns serviços públicos que não se encaixam como direito do consumidor. Por quê? Porque a gente vai aplicar o direito administrativo. Mas depois eu explico um pouquinho melhor isso aqui. E, posso até, deixa eu ver uma coisinha. Nós temos algumas questões. Eu prefiro falar aqui das questões, depois eu falo do direito administrativo, porque senão em 7 minutos é melhor eu falar só sobre essas questões. Eu ainda não abri elas lá no Moodle para você fazer. Depois eu abro aqui e posto ela para vocês entregarem como sendo questões da aula 5, tá? Então eu vou fazer isso acho que amanhã, não vou fazer isso hoje. As atividades serem entregues no final da aula. No artigo 1º, o legislador fez constar ordem pública e interesse social. Discorra sobre os termos e a função da disciplina do direito do consumidor. É para você me explicar o que é ordem pública e o que é interesse social. Está lá no 2º, 3º slide que a gente conversou hoje. Tranquilo, né? Questão 2. Qual o critério utilizado para a pessoa jurídica ser aceita como consumidora? Estão lembrados? Ela tem que ser destinatária final do produto ou do serviço. Explique a expressão o juiz pode agir de ofício. Estão lembrados que ele poder agir de ofício? É ele poder te dar mais ali, corrigir o que você não pediu, excetuando as questões ali do direito bancário. Questão 4. Diferencie produto de serviço.
fácil, né? É o artigo 1º, é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 3º. E lá no 5º apresente 3 direitos considerados básicos aí pelo direito do consumidor no artigo 6º, que são esse último slide que eu acabei de exemplificar de forma rapidinho. Tranquilo essas 5 questões, né? Mas eu ainda não abri para vocês fazerem, depois eu abro. Certo até aqui, que daí amanhã a gente começa a questão da aula 6, que já é produto e serviço, vício e defeito. Que daí eu não sei. Essa primeira até deu pra gente andar mais rápido um pouquinho. A de amanhã não sei, vamos ver. Eu acho que não termina dentro de uma aula só não, mas não tem problema, porque segunda é feriado, a gente termina ela na terça-feira da aula que vem. Combinado? Então depois eu abro aqui as questões para vocês e qualquer dúvida amanhã vocês me perguntam quando a gente começar a aula ou no final. Tchau, vamos pôr um som, né, para terminar aqui em alto astral, que vocês têm a segunda aula e eu também tenho. Tchau, até amanhã. Boa noite.